No nosso programa de hoje, você acompanha a entrevista com Adalberto Valadão, presidente da ADEME. No nosso programa de hoje, estamos contando com a presença do presidente Adalberto Valadão, da Associação de Dirigentes de Empresas no Mercado Imobiliário, conhecida por ADEME. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu acho que hoje é um motivo de muita satisfação para a gente ter essa entrevista, já que o mercado imobiliário em todo o país está em franca expansão e aqui no DF não seria diferente. Adalberto, mas para quem ainda não conhece a ADEME, o que é a ADEME e qual a sua finalidade, por gentileza? Bem, a ADEME é uma associação, conforme o próprio nome já diz, que congrega todas as empresas do mercado imobiliário. Quais são essas empresas? São as empresas que constroem o mercado imobiliário e as imobiliárias que fazem os lançamentos imobiliários. Então, esse conjunto de empresas que fazem, como eu já disse, o mercado imobiliário, são os associados da ADEME. Qual é o objetivo da associação? Como toda associação, que é segmentada, que nem a nossa, ela tem o objetivo de defender os interesses desse segmento, especialmente dessas empresas associadas, ou seja, representar essas empresas junto aos poderes constituídos, especialmente o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Basicamente, esse é o papel da ADEME. Uma questão, já que vocês, com a associação, reivindicam alguns interesses de vocês junto ao governo, hoje o governo tem atendido a reivindicação de vocês e qual está sendo hoje a principal demanda junto a esse poder? Olha, fato é que, de um modo geral, o governo tem atendido. Em Brasília, a gente tem uma particularidade muito grande e que influi muito o desenvolvimento do nosso setor, que é o fato que a terra, e aí sim a terra é a nossa principal matéria-prima, em Brasília ela está na mão do governo, diferentemente dos outros estados. Então a gente tem, na verdade, uma dependência muito grande do governo, que tem, através da TerraCap, o papel de fazer os parcelamentos das terras, o que vai produzir os lotes e as projeções, vender para o setor privado, a gente então vai construir e vender para o consumidor final. Então a gente tem uma dependência muito grande do Estado, né? E o Estado, em que pese todo o seu esforço para poder atender a essa demanda, a gente sabe perfeitamente que são lentos, principalmente se levarmos em conta hoje o crescimento populacional muito grande, especialmente em Brasília, né? Que é uma cidade muito nova e que tem experimentado um crescimento muito alto. Então, a falta da quantidade de terrenos necessário para atender a demanda do público de Brasília hoje, talvez seja o maior gargalo nosso. E isso, naturalmente, tem outros inconvenientes, como, por exemplo, estabelecer uma relação de oferta e procura que acaba sendo desigual e acaba até, às vezes, elevando o preço também. Em linhas gerais, esse talvez seja o maior problema que a gente tem, né? E que pese que o governo tem se esforçado para poder atender isso. Em relação às outras questões, alguns problemas pontuais, mas de um modo geral o mercado hoje está indo muito bem. Roberto, você comentou comigo antes da nossa gravação um problema na questão do trânsito. Isso. Como é que é isso, por gentileza? Não é exatamente do trânsito. Hoje a gente está tendo um problema para aprovar projeto e para tirar o alvará de construção, que tem a ver com o chamado relatório de impacto de trânsito. O que é isso? Isso é um relatório mesmo que você precisa fazer quando tem um empreendimento de grande porte e que esse empreendimento de grande porte gera um impacto considerável no trânsito da cidade. Okay. Então, para esse empreendimento, você precisa ter um chamado relatório de impacto de trânsito, que é um trabalho feito para saber exatamente qual é o impacto e quais são as medidas mitigadoras desse impacto. Hoje a gente tem tido um problema porque nós não estamos conseguindo aprovar os nossos projetos e nem ter os alvarás de construção por conta do entendimento que existe aí sim por parte do DETRAN de que para quase que a totalidade dos empreendimentos você deve fazer esse relatório de impacto de trânsito. E aí a gente tem um problema. Primeiro é ter que fazer mesmo, que isso leva tempo. O segundo é o próprio DETRAN também ter condições de analisar esse relatório de impacto de trânsito, tendo em vista que a equipe do DETRAN é pequena. Então isso tem provocado um atraso, né, na aprovação dos projetos, e eu diria para você que nesse momento talvez hoje seja pontualmente o maior problema que a gente está tendo e que nós estamos discutindo com o Executivo qual é a solução para isso.
estamos encaminhando a solução, mas ela está, na verdade, encaminhada, mas ainda não operacionalizada. Alberto, essa questão, até fugindo da questão da associação de vocês, mas o trânsito em Brasília, ele realmente está caótico. Olha, é preocupante, a gente já tem debatido esse assunto aqui no Perfil Empresarial, uma cidade que veio realmente com esse codinome de ser uma cidade planejada, hoje o trânsito em Brasília é um terror. Hoje você já começa a ter engarrafamentos aí monstruosos aí no horário do meio-dia, horário das 18 horas, e o governo tem que realmente ter toda a atenção nesse sentido e ver a solução, porque o cidadão de Brasília está sofrendo muito, e no crescimento que nós estamos tendo, graças a Deus, no Distrito Federal, se isso não for analisado muito bem, medidas serem tomadas agora, mas realmente tem que ser por políticos que vão ter a ousadia de realmente levar um projeto esse para frente, porque senão a coisa fica cada vez mais complicada. Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos ainda com o nosso presidente da ADEME, um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do presidente Alberto Valadão, da ADEME. Presidente, o nosso programa, Perfil Empresarial, o nosso interesse é facilitar a vida do empresário, da economia também dos estados onde a gente atua, e a gente cede um e-mail para que as pessoas mandem perguntas, dúvidas, das temáticas que nós devemos debater aqui. E se você também deseja interagir conosco, o nosso e-mail, por gentileza, é perfilempresarial.br@gmail.com.br. Presidente, uma das perguntas que nós recebemos, inclusive já discutimos ela aqui com o presidente do Cresce, mas voltou novamente, as pessoas pedindo para que a gente focasse mais. Olha, hoje está melhor investir em imóvel aqui em Brasília? Em que área? O que está dando mais certo aqui hoje? Por gentileza. Olha, felizmente, eu diria para todos nós, tanto para o setor da construção como também para o consumidor final, o setor imobiliário está num crescimento tão grande que eu diria que, genericamente, investir em qualquer área é bom. Mas eu chamaria a atenção que para quem de verdade está fazendo um investimento e, portanto, a pretensão dele é comprar um imóvel, não para utilizá-lo para si próprio, mas para valorização, é natural que os imóveis de menor valor e, consequentemente, de menor tamanho também, têm dado uma rentabilidade do ponto de vista de aluguel melhor, né? Mas fato é que todos os imóveis de quaisquer tamanhos que seja, e em Brasília também em qualquer localização, tem dado hoje uma boa rentabilidade. O mercado está crescendo muito. Então, o investimento imóvel nos últimos 6 anos, eu diria para você que, em média, ele cresceu anualmente acima de 20% a 25% ao ano. Então, quer dizer, é um investimento altíssimo, né? Qualquer outro tipo de aplicação que você fizer, fora naturalmente bolsa, mas uma aplicação que não tenha risco, você não consegue uma rentabilidade superior aí a 8% ao ano, quando muito. E, no entanto, o imóvel tem estado nessa cifra que eu estou te colocando. Independente de onde ele está localizado e do tamanho dele. Isso é uma média, né? Alguns têm crescido mais que isso e alguns um pouco menos que isso, mas sempre apontando ou trazendo para o consumidor uma valorização anual bastante superior aos outros tipos de aplicações do mercado. Ok. Presidente, quais têm sido as principais dificuldades hoje do mercado imobiliário? Olha, eu diria para você o seguinte, qual é de verdade a grande dificuldade que nós temos hoje? Eu disse que o mercado está aquecido, isso, por consequência, reduz a quantidade, né, as dificuldades, mas o grande gargalo do setor hoje é mão de obra. Ou seja, está faltando mão de obra, e falta não só a mão de obra desqualificada, que a gente utiliza muito essa mão de obra de servente, de ajudante, mas falta principalmente a mão de obra qualificada. A mão de obra de profissionais, e aí profissionais em todos os níveis, desde os níveis de usinagem da construção até os níveis de engenheiros, encarregados, mestres de obra. Fato é que, pelo fato de que o mercado está crescendo muito, nos últimos anos, hoje o grande gargalo nosso é efetivamente treinamento de mão de obra. Falta contingente de pessoal para trabalhar na construção civil. Tá aí, né? Uma questão, quando a gente falava muito do desemprego, a coisa mudou.
E cabe ao governo ter uma atenção muito específica com isso para criar programas nesse sentido para a qualificação. Presidente, uma questão bem interessante para a gente conversar, e me preocupa também, foi tema de e-mail, as pessoas questionando a questão da TerraCap, né? Hoje, como é que o senhor analisa, o senhor que representa essa entidade de relevância no segmento imobiliário, a atuação da TerraCap aqui no DF? Olha, eu acho que a atuação da TerraCap, primeiro, ela é de extrema importância para o Distrito Federal, para o desenvolvimento do Distrito Federal. Por quê? Porque, como eu disse no início, ela é que detém a terra. Então, ela é que faz os parcelamentos para suprir o mercado das suas necessidades pela terra, ou seja, pelos lotes, para construir. Por outro lado, a TerraCap tem um outro papel extremamente importante, que é o recurso que ela consegue através da venda desses terrenos, ele vai para o Estado aplicar na infraestrutura dessas áreas e especialmente das áreas mais carentes. Então, quer dizer, o papel da TerraCap hoje realmente é um papel muito importante, tanto no sentido, né, de dotar o mercado dessa matéria-prima para que ele possa construir e atender o consumidor final, como também para financiar a infraestrutura. Agora, quanto ao desenvolvimento, quanto ao trabalho em si do dia a dia da TerraCap, eu diria que ela tem feito um bom trabalho, né? É bem verdade, a gente tem sempre que colocar essa observação, que o crescimento ele é tão rápido para uma cidade tão nova como Brasília, que se a TerraCap conseguisse produzir mais parcelamentos do que o que ela tem produzido, seria muito melhor para o mercado. Inclusive, regulando o preço, baixando o preço, inclusive, do produto final. Por quê? Porque aí o valor da terra, e que é um insumo muito importante para o preço final do produto, também cairia. Então, eu deixaria apenas essa observação, embora afirmando que a TerraCap tenha feito um bom trabalho, que aumentar, na verdade, a produção de imóveis, de terrenos, que ela coloca no mercado, seria um benefício para a sociedade de Brasília. Ok, conversamos hoje com o presidente da ADEME, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você, Rodrigo. Continuamos um instante só.